8 de fevereiro de 2019, Falé Foguetinho, 15 mortos. 6 de maio de 2021, Jacarezinho, 28 mortos. 24 de maio de 2022, Vila Cruzeiro, 23 mortos. 21 de julho de 2022, Complexo do Alemão, 16 mortos. E, finalmente, 28 de outubro de 2025, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, 121 mortos, sendo 117 civis e 4 policiais. 5 chacinas patrocinadas pela extrema-direita bolsonarista no Rio de Janeiro, tendo à sua frente Cláudio Castro. Em 2019, ainda como vice-governador de Wilson Witzel, e em 2021, 2022 e agora em 2025 como governador do estado do Rio de Janeiro. São 17 horas, 3 minutos do dia 1º de novembro de 2025, véspera do dia de finados, e o Trilhas da Democracia entra ao vivo, o Trilhas da Democracia Conjuntura entra ao vivo para dialogar sobre a política de morte, na terminologia do pensador camaronês Achille Mbembe, a necropolítica levada a cabo pelo fascismo bolsonarista, tendo como epicentro o Rio de Janeiro. O nosso convidado de hoje é o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, que eu embarco agora. Ei, Lu. Chico, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilha da Democracia. É sempre um enorme prazer recebê-lo, ainda mais nesse momento em que nós precisamos de análises frias, mas, ao mesmo tempo, sempre, imagino que eu posso falar também para o Normando, com o coração apertado pelo que aconteceu no dia, na terça-feira passada, dia 28 de outubro. Seja muito bem-vindo, Chico, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Marco. Boa tarde, Normando. Não Boa vou tarde, dizer que é um prazer. Acho que travou. Acho que está com problema de conexão. Enquanto o Chico resolve lá o problema da conexão, gostaria de dizer aos a nossa audiência que por esse programa está sendo ao vivo, perguntas e comentários podem ser enviados, já estão sendo enviados, muitos pelo chat do programa. Como sempre, ao meu lado, tocando esse Trilhas da Democracia nessa arena virtual, o advogado, o assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, o companheiro camarada Normando Rodrigues. Normando, tudo em tranquilo? Tudo em tranquilo, Marco. Boa tarde a todos. E eu acho que dá para sintetizar um pouco do que todos sentem, muito rapidamente, nesse iniciozinho de programa. Não é incômodo, né? É angústia. É angústia e indignação, né? As duas em conjunto, por dois fatos muito significativos envolvidos em mais essa chacina. Angústia e indignação de vivermos sob um Estado, sob um poder público capaz de massacres, um Estado terrorista, um Estado que mata, né? Indiscriminadamente, em que policiais são, ao mesmo tempo, juízes e executores de uma pena de morte inconstitucional. E angústia e indignação, né, por metade da nossa população, alegadamente, não se indignar com o que aconteceu.
Só para levantar a bola e passando para o nosso camarada Chico nesse momento. Chico, retomando o que você estava falando na abertura sobre o prazer e desprazer, sentidos nesse momento, prazer de estar contigo, mas o grande desprazer, a grande angústia, como Normando, e a dor de que estava falando o Normando em relação a mais esse episódio, mais essa chacina com dimensões estarrecedoras ocorrida na terça passada. Por favor, Chico. Pois não. Pois é, tem o fato concreto, a maior chacina da história do Brasil, na República, provavelmente. Não é uma guerra, Canudos, contestado, não é o cangaço do Lampião e o governo oligárquico. Não. É política pública de segurança que tem como mote o extermínio e como objetivo, pelo menos um dos objetivos, a disputa eleitoral. Ou seja, você fragiliza, vulnerabiliza vidas humanas pobres na comunidade. Pelo menos 200 mil pessoas vivem ali, nas favelas da Penha e do Alemão, que são contíguas, separadas por um morro cujo nome agora é objeto de espanto, Morro da Misericórdia, Serra da Misericórdia, onde muitos tiros de misericórdia foram dados para gente detida, desarmada, em condições plenas de ser presas, porque, como disse Normando, não há pena de morte, muito menos execução sumária autorizada no Brasil. Então, esse episódio ele é chocante, ele é duro, ele é terrível, mas é igualmente chocante a gente ver que uma parcela da população carioca, fluminense e brasileira está nesse viés da desumanização. É uma política. A desumanização, a insensibilidade em relação ao outro, o individualismo exacerbado é uma política que o bolsonarismo e o Bolsonaro, como presidente da República, quando foi, eles destacam, valorizam. A postura de Bolsonaro na época da pandemia, todos lembram, foi exatamente essa, do egocentrismo, do individualismo. A dor do outro não me interessa, a dor do outro não tem nada a ver comigo. E a gente tem que enfrentar isso, é uma batalha também cultural, de valores, que a gente tem que enfrentar, além do questionamento dos aspectos técnicos dessa operação, que, ao fim e ao cabo, não vai melhorar a vida da população daquela região. É claro que o poder do tráfico, como das milícias, é despótico, é cruel, é violento. Tem gente que fala, cortaram a cabeça de um, o ML confirmou, nós estivemos lá antes de ontem, teve um rapaz de 20 anos, Iago, creio, ou Igor, que teve Iago Rodrigues. Ele teve a sua cabeça cortada e pendurada numa árvore. Hoje, uma moça pobre aqui do meu bairro de Santa Teresa, ela falou, poxa, sou evangélica e tinha gente lá desistir do grupo. Isso não deve ser feito, a gente não deve desistir dos grupos, deixar o discurso do terror e do ódio sozinho predominar. Mas ela até sair do grupo porque brincaram a cabeça do rapaz com o Halloween, aquela abóbora. Enfim, é algo patético, né, o que está acontecendo. E, por exemplo, as armas vieram de onde? Eu me lembro bem que no governo Bolsonaro houve um facilitário para a aquisição de armas, porque eles defendem isso. Cada cidadão uma arma. Clubes de tiro. Essa contradição entre os listados na investigação anterior do Ministério Público como criminosos ou como suspeitos e
E os mortos, nenhum deles está ali. Quer dizer que foram todos presos? A lista dos presos também até agora não apareceu. Chico. Cortam a cabeça de um, só para concluir, Marco, cortam a cabeça do Iago, mas os cabeças, inclusive do próprio alemão, né, Gardenal, Doca, BMW, Grandão, eram os chefes lá, cada um com sua função poderosa no controle da comunidade, eles não foram presos. Tinha um que tinha a missão, esse Grandão, de fazer departamento, parece a Odebrecht, departamento de propina com os PMs. E, obviamente, houve informação para alguns se mandarem antes. Ou seja, tem ineficiência dentro dos propósitos deles, alegados, tem muita coisa a ser esclarecido, que só uma investigação externa e perícia externa também, nos locais e nos corpos, vai poder elucidar. Desculpe, Marco, por ter me estendido. Não, Chico, eu ia dizer que amanhã esse programa, o Trilhas da Democracia organizou 2 programas ao vivo, esse contigo, e amanhã um dos convidados é um oficial do Exército Brasileiro que faz mestrado em Direitos Humanos na Universidade Federal de Pernambuco e que vai fazer uma análise detalhada da própria operação, ou seja, essa parte técnica que você fez referência, ele vai analisar amanhã aqui conosco ao vivo. Só adianto isso, só dou um spoiler, inclusive tratando dos armamentos utilizados dos 2 lados, das redes de tráfico de armas e do envolvimento de grupos políticos, etc. Eu ia dizer também, Chico, que veja as coincidências, nesse caso uma coincidência muito macabra, né? Nós gravaríamos, eu e Normando, um programa sobre o genocídio bolsonarista da Covid na quarta-feira. E esse programa nós tomamos a decisão de não gravar, deixar para um outro momento em função de uma outra prática genocida que foi essa da terça-feira, no dia 28. Chico, são muitas as análises, muito material sendo publicado pelo nosso campo político. Eu gostaria de trazer aqui duas passagens, uma do nosso querido Luiz Eduardo Soares, outra do Reinaldo Aragon, e gostaria de te perguntar a respeito de qual significado, né, é trazido por essa que é a maior chacina policial da história brasileira republicana. Primeiro, num texto que o Normando me encaminhou, né, do Luiz Eduardo Soares, em que ele finaliza dizendo, abro aspas, os fascistas precisam desesperadamente de uma saída política e eles a buscam na morte e no medo, fecha aspas. A segunda, um longo texto do Reinaldo Aragon, que definiu a chacina como, abro aspas, não apenas uma ação policial, mas como parte de uma ação psicológica planejada para fabricar instabilidade, importar a doutrina de segurança dos Estados Unidos e enfraquecer o governo Lula em plena disputa de soberania, isso através do termo que foi utilizado pelo governador, o termo narcoterrorismo. Chico, qual é o significado, depois dessas 2 passagens do Luiz Eduardo Soares e do Reinaldo Aragon, qual o significado trazido? Você ainda não tinha entrado, Chico, e eu fiz a leitura das 5 chacinas que ocorreram desde a posse da chapa Witzel Cláudio Castro, né, em 2019. Né? Qual o significado dessa 5ª e, infelizmente, não será a última chacina policial levada a cabo pelo fascismo bolsonarista no Rio de Janeiro? Por favor. Marco, eu li, aliás, o texto, os 2 textos a que você fez referência. Inclusive o do Luiz Eduardo é muito tocante, né? Porque ele destaca muito esse aspecto da dor humana, da atrocidade insensível do neofascismo. O significado agora é que esse tem
um direto viés eleitoreiro, não chamo nem de eleitoral. Não por acaso, logo, eu ouvi na Câmara dos Deputados, na terça-feira, dia da chacina, que vitimou também policiais. Eles ficavam dizendo: vocês não falam dos policiais, todos nós do campo progressista de esquerda, que lamentamos essa operação fracassada, uma operação que mata 122 pessoas, é um fracasso, que a segurança pública tem como objetivo, princípio, em primeiríssimo lugar, a preservação da vida humana. Nós não estamos em guerra propriamente, embora eles vendam essa ideia. Pois bem, eles sempre falavam: vocês não falam dos policiais, embora falássemos, quer dizer, é uma capacidade de mentir diante de um discurso feito imediatamente na cara deles que é impressionante. E aí os policiais também são vítimas. Tinha um com 40 dias de polícia civil. Como é que vão meter um rapaz desse numa operação? Sabiam que era de altíssimo risco. Então, e o poderio de fogo, a tática, a estratégia das forças do Estado de Cláudio Castro era infinitamente maior. A proporção de mortos nesse ataque ao alemão e às comunidades da Penha foi similar, se não maior, à proporção dos ataques do Netanyahu, do governo atual de Israel, contra a população de Gaza. Ao fim e ao cabo, foram, até agora, 1.200 israelenses mortos, e lamentamos aquele ataque do Hamas, e 65 mil, pelo menos, palestinos ali em Gaza. Então, é uma desproporção total, e é preciso, em qualquer conflito, você saber vencer com a perspectiva da rendição, do respeito aos indivíduos, de entendimento de quem está desarmado não pode ser terminado, executado, mas isso não está valendo, porque eles querem, como o Luiz Eduardo fala no final do seu belo artigo, eles querem um trunfo para a campanha do ano que vem. Estavam perdendo espaços, era visível, estão perdendo, né? Inclusive com os indicadores econômicos, o menor índice de desemprego de décadas no Brasil agora, a inflação controlada, um processo lentíssimo, ainda vagaroso, mais de distribuição de renda. Hoje cedo eu fui no supermercado e vi que o nível de insatisfação, há 2 anos atrás, era muitíssimo maior. As pessoas um pouco chocadas com o que aconteceu no Rio, mas várias me abordaram e todos falaram: pô, aqui o preço da verdura, o preço da batata, o preço do ovo, isso, aquilo, baixou um pouquinho, tal. Então, eu acho que essa tentativa deles, eles orquestraram. O Lula fez aquela fala mal colocada, como ele mesmo admitiu, lá na Malásia, né? Ele estava querendo dizer que quem alimenta o tráfico, essa empresa, esse negócio do tráfico, é o usuário, é o consumidor. Só que colocou mal a frase, sem dúvida, colocou mal. Eles estão explorando isso, a exaustão. E tenho certeza que a definição, o dia da operação, ou os dias, vamos ver quando, tem a ver com aquilo, tem a ver com a busca de uma pauta que reaglutine os neofascistas, a extrema-direita. Tanto que os governadores vieram. O Tarcísio entrou no jogo da disputa eleitoral de novo, também via esse sapatear sobre cadáveres. Nenhum governo, mesmo tendo enfrentar o tráfico armado, confronto entre policial e bandido, eu vi a minha história de vida, Marco e Normando. Eu sou nascido no Rio, filho de piauiense com paulista do interior, mas sou carioca. Nasci na beirinha do Morro do Trapicheiro, depois boa parte da minha juventude foi ali do ladinho do Morro do Borel, eles são contínuos. Depois morei na frente do Morro da Formiga, aliás, antes do Salgueiro, e agora moro aqui, lindeiro ao Morro da Coroa.
Eu sei, conheço a vida de uma comunidade pobre, sei das carências, das insuficiências, da alegria de viver dessa gente, da teimosia, da resistência, da resiliência, e sei também o que é a presença crescente, constatei isso ao longo da minha vida, do tráfico armado de drogas ilícitas e o poder despótico que eles exercem. Agora, como enfrentar isso? Só com uma política inteligente, e cada vez há mais meios tecnológicos para se fazer isso, e uma política de torniquete naquilo que o varejão das drogas não produz. Ele é, como o nome diz, varejo. As metralhadoras, as armas, as pistolas, as AR-15 não são produzidas e muitas vezes nem montadas ali, onde há um núcleo de drogas armado. E a própria droga ilícita também não é refinada, feita, preparada, nem maconha, nem cocaína, ali, o crack, outras coisas mais. Então, por que não se consegue, inclusive no âmbito do Estado, fechar? E aos poucos, eu sei que não é simples, tem muita corrupção policial, tem muita leniência de autoridade. O crime ele se infiltra dentro das instituições estatais. E as milícias são um exemplo. Milícia é muito semelhante ao tráfico, inclusive está cada vez mais fazendo os mesmos negócios, gatonete, controle da oferta de bujão de gás e por aí vai. Então, tem que ter uma política de médio e longo prazo de fechamento desses abastecimentos, junto com política de oferta de oportunidades. Vejam, os mortos do Alemão e da Penha são, na sua maioria absoluta, jovens, de até 30 anos. Eu vi depoimentos de mães, nós estivemos lá na quinta-feira, cedo, lá na Central Única de Favelas, ouvindo depoimentos mais candentes. Algumas mães falando, não, meu filho estava assim na vida errada, mas ele, eu tenho certeza, e não é só o coração e a dor de mãe que diz isso, eu sei que ele, se tivesse alguma outra oportunidade, antes não entraria para essa vida errada. O outro, ele me ligou, pai, estou baleado, dá um jeito de me socorrer, senão eles vão me matar. Depois o celular já não funcionou mais. Então, política de oportunidades, ocupação social. Agora, antigamente ainda tinha o fato, diziam, ou até faziam por um tempinho, a polícia continuava na comunidade, agora a paz está estabelecida, está tudo resolvido aqui, e a vida vai ser normal para 99% da população. Ok. Agora, o que o secretário de Segurança disse? Não vamos ocupar. Vamos sempre fazer isso, invadir, debelar o crime, se for necessário matar, como reação, diz ele, e depois vamos embora, porque não temos contingente nem força para ficar lá o tempo inteiro. Então, é uma espécie de razia, de ataque assim mais letal. Vi depoimentos também de mães falando o ódio, moradores lá, o ódio dos policiais era tamanho que a gente se olhava na janela assim, eles já ameaçavam nos metralhar e vinham bufando, espumando. Alguns, segundo o depoimento da mãe, pareciam drogados até. E eles entram também e são a fisionomia dos soldados do Estado para fazer essa sangria, ela é a mesma das vítimas ali, dos mortos, dos soldadinhos do tráfico, são da mesma origem social. Uns viraram servidores públicos, aliás, o ataque foi no dia do servidor público. Outros ficaram a serviço do tráfico e tiveram esse fim precoce, como costuma acontecer a partir de uma não política de segurança pública. Normando, eu vou te passar a palavra, mas antes deixa eu só fazer uma leitura das mensagens. São muitas as mensagens que foram enviadas. Vou tentar fazer a leitura de quase todas. Márcio Marques, povo energúmeno, eleitor carioca, votou no governador miliciano de organização criminosa, agora estão à mercê deste desgoverno, assassino de
povos pretos, periféricos e pessoas residentes em favelas cariocas. O Wagner Espanhol, olá, companheirada, muitas pontas soltas nessa operação na Maré. E até agora pouco se falou sobre o interesse do desgovernador do Rio de Janeiro em ver a refinaria de Manguinhos ligada ao PCC voltar a operar. Silvia Ortiz, estou adoecida. Robson Neves, aplaude. Dora da Silva, terrível, fiquei sem dormir. Nicodemos Cardoso, somente uma perícia independente pode trazer luz relativa a esse banho de sangue. O atual governador medíocre do Rio de Janeiro é corrupto e quanto mais. Dora Silva, tem um nojo dele. Existe aqui um bolsonarista, vou economizar a nossa audiência da leitura das suas mensagens, mas ele faz manda uma das mensagens, e depois eu gostaria que Normando e Chico também tratassem disso, das pesquisas que saíram com aprovação de significativos, largos setores da sociedade fluminense, e em especial de moradores de favelas do Rio de Janeiro. Né? Bom, Alves, acho que você devia ficar satisfeito por eu levantar essa bola, Normando e Chico comentarem. Quieto Ligóis, não somente a chacina, mas é igualmente estarrecedora a aceitação da barbárie por parte dos moradores. Onde estará a saída? Janjão, foi um crime de Estado, até o PIG está aplaudindo. Fabrício Schweitzer, o Ministério Público do Rio de Janeiro, assim como os demais MPs estaduais, não defende a população, eles foram cooptados por governadores e os protegem. Bom, Francisco Eugênio Nascimento, Datafolha divulgou a pesquisa com 57% de aprovação ao massacre. São muitas. Direitos humanos, resistência e ruptura, vejo que nesse chat ao vivo estão pessoas analfabetas políticas. Infelizmente o debate é sobre a chacina, a falta de planejamento e morte, pois não temos pena de morte no Brasil. Se possível, podem falar da relação do ex-deputado estadual TH Joias e sua relação com Cláudio Castro e a alta cúpula do governo estadual do Rio de Janeiro. Lúcia Pereira, a mãe do policial está acabada, deve ser essa mãe, esse policial, Chico, que você fez referência, né? Está chocada com o fato da polícia de Cláudio Castro colocar um inexperiente policial nesse massacre. Aqui é uma mensagem do Rafael Albuquerque, um superchat. Segurança é o problema, sem isso o resto não anda. A esquerda precisa entender que o povo quer andar na rua em paz, não promessa para daqui a 10 anos. Vamos tocar nesse assunto aqui também. Tem muito, eu vou parar com essa, vou encerrar agora com essa mensagem da Eliana Rodrigues. Qual análise se pode fazer do aumento dos seguidores das redes sociais de Cláudio Castro e seu objetivo de se eleger senador em 2026? Normando? Vamos começar por objetivo, né? Que a última pergunta foi sobre o objetivo de Cláudio Castro se eleger senador. Me chamou muito a atenção vários atos falhos do governador, um governador por acaso e que lamentavelmente foi reconduzido, que não tinha vida política significativa e muito menos liderança, seja em qual campo da política do Estado do Rio de Janeiro for, quando ele disse que a operação foi um sucesso, né? E aí, sucesso em quê? Como o Chico destacou, e o noticiário vem chamando a atenção a partir de uma matéria inicial da Folha de São Paulo, se não me engano, nenhum dos mandados de prisão foi cumprido. Os mandados que justificaram a decisão judicial, né, que determinou a operação, que legitimou, aliás, a operação, nenhum deles foi cumprido.
Então, se o objetivo era prender ou matar, né, porque são executores, aqueles criminosos listados no mandados de prisão, né, esse objetivo não foi alcançado. Mas foi alcançado um outro objetivo de terreno, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que era uma operação para impedir o crescimento do Comando Vermelho para cima de áreas da milícia. Isso está noticiado, isso está documentado no pedido do Ministério Público do Estado ao juiz da 42ª Vara Criminal que autorizou a operação. Claramente era para reprimir a expansão do Comando Vermelho, né, em prol da milícia. Então, vejam bem, foi uma operação montada pelas forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, não para proteger a população do Complexo do Alemão e da Penha, não para reprimir criminosos. Ela é considerada um sucesso porque protegeu a milícia. E aí há de se perguntar quais são os laços do governo do Estado com as milícias instauradas no Rio de Janeiro. Essa é a pergunta fundamental nesse momento. E o outro objetivo que pode considerar a operação como um sucesso em si é a política do medo, né? O caos e o medo são o terreno do fascismo, são, né, o terreno fértil, né, em que cresce o fascismo, em que ele se enraiza. E foi isso que foi alcançado, e é isso que se relaciona com esses resultados da pesquisa. O incitar o medo. É óbvio que o medo é crescente. Se o medo era grande antes, o medo é maior depois dessa ação do Estado. E muito ao contrário do que o governador e a sua camarilha afirmam, não é um medo crescente, né, do criminoso, do Comando Vermelho. O Comando Vermelho vai substituir esses soldados com uma facilidade extrema, vai substituir as armas apreendidas com facilidade extrema, assim como a milícia também não deu falta nenhuma dos 117 fuzis apreendidos, né, que eram do vizinho e amigo do Bolsonaro, né, foram facilmente substituídos, ninguém deu falta daquelas armas. Também o Comando Vermelho vai substituir os seus soldados, vai substituir os fuzis e vai continuar na mesma área. Não é, como o Chico já ressaltou, não existe uma política de ocupação do Estado sequer para retirar os cadáveres dos mortos. E aí tem que denunciar também, preciso denunciar nessa fala, o canalha da autoridade policial que acusou a população de descaracterizar o local do crime, né, movendo os corpos para a praça. Canalha por quê? Porque é prática da polícia do Rio de Janeiro, depois que mata, né, tratar os corpos como sacos e jogar dentro das viaturas e despejar na porta do IML. Isso foi transmitido ao vivo e a cores no massacre do Jacarezinho. Todo mundo viu isso. A entidade que menos preserva o local do crime, né, para uma perícia que apura irresponsabilidades é a própria polícia, tanto a civil quanto a militar. E para fechar, Chico, eu vou te fazer uma provocação sobre algo que estava na pauta do relatório final da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, que me parece uma pauta que é difícil e que nós da esquerda, temos uma dificuldade de encarar enquanto objetivo, por conta da resistência institucional, mas que me parece essencial e que foi cantada ontem de manhã na manifestação lá no Alemão. E cantada com muita precisão, que é: quando é que vamos acabar com a polícia militar? Como é que vamos desmilitarizar as forças de segurança e as forças policiais? Uma medida tida como essencial para a afirmação da democracia no Brasil, listada no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e que hoje me parece inviabilizada por uma situação de falso combate ao crime, por uma lógica de guerra, e que só existe, para além do objetivo político de instaurar o terror, existe funcionalmente para justificar a própria existência da polícia militar, né?
Então é um ciclo vicioso estabelecido. Desculpa se eu falei demais, camarada, o entrevistado aqui é você, mas eu estou transbordando a indignação e sou filho da Leopoldina. Todos aqueles locais eram locais de brincadeiras meus na infância. A Festa da Penha no Parque Proletário era um evento anual muito prezado, e já no massacre da Vila Cruzeiro eu me senti muito indignado, e mais ainda agora. Chico, antes de tu começar a resposta, deixa eu só fazer a leitura. Esses dados são importantes, né? A partir do que o Normando disse, né? Saiu no blog do Noblar. Nenhum dos nomes dos 99 mortos na mega operação nos complexos da Penha e Alemão divulgados hoje pela polícia constam em denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que faz parte do processo que baseou a operação. A ação deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. Na denúncia constam os nomes de 69 réus e foram expedidos mandados de prisão preventiva para 48 pessoas. Nenhuma delas está entre os mortos da operação. Entre os mortos, 42 contavam com mandado de prisão pendente de outros casos. Outros 30 não tinham passagem pela polícia, fonte do UOL. Bom, Chico, passa a palavra para você, por favor. Uhum. Bom, eu quero começar com o final de um artigo excelente de Bernardo Melo Franco, no Globo de ontem. Ele diz o seguinte: com Lula em recuperação e Bolsonaro perto da cadeia, a direita vê no discurso linha dura um caminho para voltar ao jogo. A aposta é reforçada por pesquisas que situam a violência no topo da preocupação do brasileiro, como um acompanhante aí nosso destacou. De fato, a questão da segurança pública, todas as enquetes indicam, ganhou o principal patamar nas preocupações e angústias do brasileiro. Continua o Bernardo. O marketing da matança, que é o título do artigo dele, é uma arma poderosa para demagogos que se vendem como defensores da lei. Em 2018, o Rio elegeu Wilson Witzel, que prometia abater bandidos à base do tiro na cabecinha. Indo muito lá atrás, Brizola ainda era vivo, o Moreira Franco fez uma campanha com algemas, chamando muito, e foi eleito. E olha que o brizolismo não era forte. A promessa de acabar com a violência em 6 meses, né? Exatamente. E derrotou da CRB. Bom, o Wilson Witzel não só não libertou as favelas da tirania do tráfico, como foi caçado em meio a um escândalo de corrupção. Aí conclui o Bernardo Melo Franco. No mês passado, a polícia prendeu o deputado TH Joias, suspeito de contrabandear armas e lavar dinheiro para o Comando Vermelho. Ele era aliado do atual governador, que chegou ao poder como vice do Witzel. Depois foi eleito autonomamente. Então, esse poder e essa forma política fisiológica, com muitas leniências com o crime, inclusive para fazer campanha eleitoral, fechar áreas, vem lá do chaguismo. Aí é algo que a gente não tem tempo para abordar aqui. Tem liames da política institucional com o crime no Brasil há muito tempo, e ele foi crescendo exatamente com essa postura, que é acompanhada de um desprezo de políticas públicas para as maiorias, eficientes, eficazes. A concepção da polícia pacificadora, das UPPs, que teve em Luiz Eduardo Soares, que citamos aqui, um dos seus artífices, ela era bem interessante. Eu constatei também no comecinho, era bacana você ver um policial dentro da comunidade conversando, não tinha arma como seu elemento principal, mas o diálogo, a conversa. Polícia de aproximação, polícia comunitária, polícia controlada, a gente tinha mecanismo para denunciar desbordamentos, arbitrariedades. Durou pouco, por uma série de fatores, mas indicou que é possível, junto com a chamada ocupação social, com programas de educação, cultura, lazer, oportunidades de primeiro emprego, formação profissional, valorização da cultura local, o rap, o hip-hop, o funk, tudo isso a favela produz.
Outro dia eu fiquei muito comovido no Nós do Morro, no Vidigal, e eu vi várias etapas, como tinha uma emenda minha lá, minha não, porque o dinheiro é público, essa praga das emendas aí, mas a gente também não vai ficar parado, a gente encaminha para onde a gente acha boa. Aí eles resolveram me agradecer, sem necessidade, fazendo uma exibição de crianças, de adolescentes e dos adultos num programa cultural do Nós do Morro, e é fantástico, comovente. Então, tem sim oportunidades, tem jeito. E eu queria, Marco, eu achei bom entrar um bolsonarista aí, nas minhas redes também, eles estão muito presentes, e até os que xingam eu respondo. Não respondo a todos, porque não dá vazão, né? Eu, minha equipe, mas eu faço questão de, logo quando eu vejo, responder os primeiros e peço, se o cara vem xingando, eu falo, que tal melhorar o nível, né? Para a gente ter um patamar de diálogo mínimo. Segundo lugar, então você defende execução sumária? Você defende que corte cabeça? Você defende que se entre com força de 2.500 soldados e depois vai embora e não acontece nada? Aí alguns, poucos, é minoria, é verdade, se abre um pouquinho para algum tipo de reflexão. Como o outro companheiro falou aí, a esquerda lida mal com a questão da segurança, tem que priorizá-la. Pois quero dizer que o governo Lula está há muito tempo, acompanhei reuniões do ministro Lewandowski com representantes dos estados, deputados de diferentes estados, a bancada do Rio de Janeiro teve com ele, sobre a PEC da segurança pública, criar um sistema único de segurança pública, fundado no compartilhamento de dados, na inteligência, na cooperação real, porque o problema não vai ser enfrentado só por instância estadual, não. O Caiado vem para cá, para o Rio, com esse papo furado. Eu resolvi, bandido lá em Goiás não se cria, estou oferecendo tropas para você. É impressionante a disfarçatez e a irrealidade que eles produzem. É fake news com segurança pública, com um objetivo claramente eleitoral. Então, acho que tem muito que caminhar aí, é uma disputa. As pesquisas, que eu levei mais a sério foi publicada pela Folha de São Paulo hoje, pelo Datafolha. Eles falam, não, nós ouvimos por telefone tantas pessoas. Aí deu aquilo, 57% de moradores do Rio aprovam a ação. Aí, quando foi um sucesso, aí 39% dizem que foi um sucesso e 28% dizem que foi um fracasso. E tem um meio campo ali. Como a coisa está muito recente, ainda há uma aferição do que aconteceu de fato. Eu acho que, com o tempo, a mídia grande fica mostrando muitos esquemas do crime, fulano de tal era cruel, o outro era responsável por isso, por aquilo, e isso tudo é verdade, mas não dá para mostrar só o lado bárbaro e sanguinário dessas organizações criminosas. CV, e o outro, ADA, e o terceiro comando puro, que disputam entre si territórios. Tem que falar também das milícias, que têm hoje mais poder territorial do que o próprio tráfico no Rio de Janeiro. Mas aí não, isso fica esquecido, porque vários governantes já disseram que milícia é policiamento comunitário, milícia é um mal necessário, milícia, no fim, está do nosso lado. Veja só, como é que pode? Então, e por fim, Normando, a questão da polícia militar. Um dia eu estava numa passeata, já faz uns poucos anos aí, e a turma gritava, não acabou, vai acabar, eu quero o fim da polícia militar. Aí, como eu estava lá atrás, na passeata, já não tenho aquela agilidade para ir na frente, nem fico disputando palanque, tinha uns policiais atrás, né? A caminhada era inteiramente pacífica, não tinha nem black bloc, mas vinha um contingente policial atrás, no final da passeata, lá no centro do Rio, aqui no centro do Rio, na Rio Branco.
Aí um policial jovem me conheceu e falou, pô, senhor deputado, e o nosso emprego, como é que fica? Vai acabar com a polícia militar? Falei, não é isso, acabar com a polícia militar, simplesmente é reorientar, reestruturar, porque polícia militarizada vem da ditadura e parou o passo por ali, porque numa passeata não é lugar para se conversar isso. Mas eu acho que o jeito como a gente coloca a proposta tem que ser muito pedagógico, tem que ser uma construção também, senão vai de cara haver uma grande rejeição. O que é desmilitarizar a polícia militar? O que é unificar as polícias, definindo a parte investigativa e a parte repressiva até. Então, é uma profunda reforma na segurança pública. Os projetos do governo, como Sistema Único de Segurança Pública, via PEC da Segurança, e agora esse de combate às facções, eles têm um escopo e essa concepção mais geral positiva, mas a direita está articulada lá. Eles querem, acabei de receber mensagem que o Hugo Mota quer votar na segunda noite, terça, quarta, quinta, dia inteiro, alegando que depois vai ter a dispersão em função da COP30, mas eles querem votar isso. A extrema-direita, que defende a pena de morte, que defende essas ações, quer votar um outro projeto de segurança pública e criar essa figura do narcotraficante. Isso é um perigo, é um convite a que Donald Trump, com seu imperialismo, como já está fazendo efetivamente no Caribe, no Pacífico, vai intervir. Se é narcotraficante, eu posso atacar. É um convite à subordinação, porque para combater os traficantes não precisa nenhuma classificação semântica nova, né? Aliás, o projeto do governo de combate às facções já cria a figura do traficante faccionado, né? E penas graves para ele. Até no punitivismo a gente está entrando um pouco. Mas isso aí é uma sinalização para a ação internacional de Donald Trump. E de outros também. Se o Brasil tem narcotraficantes, vamos atacar aquele país. É um desatino e com chance de passar. Nós vamos argumentar, travar uma batalha, mas hoje a maioria, sobretudo na Câmara, no Senado é um pouco mais dividido, para aprovar qualquer tipo de atrocidade aí. Bom, eles querem anistia golpista, mas essa, felizmente, acho que subiu tanto no telhado que caiu do outro lado. Olha, eu gostaria de acrescentar, me marcou muito uma fala do deputado Henrique Vieira, que vem sofrendo bastante naquela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, sobre qual redução que houve nos índices de criminalidade em função dessa política. Sim, a direita tem uma política de segurança pública, que é essa baseada nas mega-operações, nas chacinas, né, nos morticínios, e que também se relaciona à história das gratificações faroeste, desde o tempo do coronel Newton Cerqueira, à frente da Secretaria de Segurança Pública. Né? Se a gente pensar, né, vamos pegar como referência 1993, a chacina da Candelária, todo o histórico de chacinas que ocorreram no Rio de Janeiro, todo o histórico de gratificações faroeste. Quais os índices de criminalidade urbana que sofreram redução? Isso demonstra claramente, né, que essas políticas, que inicialmente, digamos, de uma direita envergonhada, ainda não assumidamente fascista, mas agora assumidamente fascista de extrema-direita, se não entendem o que é fascismo, política de morte, né? Política de decapitar, né? De levar para o alto da vacaria, como aconteceu agora, e já tem cenas confirmadas, né? Atestadas, de que os jovens eram levados para o alto da vacaria e já devidamente presos, né, pela polícia e que foram assassinados, né? As imagens já estão circulando aí, verificadas, né? Então, essa política que não dá certo.
A política que dá certo é essa política que já foi feita no governo Leonel Brizola, né, da polícia comunitária, a política de inteligência, de ação e inteligência da Polícia Federal, que vai às fontes, às origens, sem fazer estardalhaço, sem fazer essas mega operações, né, que resultam a espetacularização da atuação policial. Né? A gente está faltando 10 minutos, Chico, Normando. Eu queria agora revelar uma preocupação. Né? Já se foi falado aqui, Chico falou, de 1986, a campanha Moreira Franco, Darcy Ribeiro, quando Moreira Franco, enquanto Darcy tinha o projeto do CIEP, junto com Brizola, com Maria da Linhares, né, da Educação. Normando, essa semana, me mandou um vídeo do Brizola no Roda Viva, em 1989, em que Brizola faz exatamente essa defesa, né, contrário a essas mega operações que resultam em chacinas, a violência policial, né? E esse projeto foi derrotado, infelizmente, em 1986. Mas eu me lembro também, Chico, em 1992, a disputa Benedita da Silva e César Maia, né, que também foi a vitória do medo, o medo daquelas imagens que foram divulgadas de uma maneira massiva, que saíram no domingo à noite, aconteceu na tarde, na Praia do Arpoador, né, quando se inventou o arrastão, né, e pautaram toda a campanha que tinha a Benedita da Silva, que era candidata do PT, então estava à frente na campanha eleitoral do segundo turno, e César Maia incorporou esse discurso do medo, né, o discurso da criminalidade de jovens que levavam o terror, que é exatamente esse comentário, alguns dos comentários que são feitos pelos bolsonaristas aqui, né, nesse espaço. Só que César Maia que dizia que milícia era autodefesa comunitária. Exatamente. Estavam surgindo. Só que, Chico, de 1992 até agora, mais de 30 anos, né, foi acrescentado um novo elemento, né, que é esse elemento do assassinato em massa dessas populações. Não são só imagens de jovens negros correndo em praias da zona sul do Rio de Janeiro, né? São imagens de fileiras, de corpos enfileirados, né? Nas praças do complexo do Alemão, da Penha, Vila Cruzeiro, né? Isso significa que, ao contrário do que se imaginava, alguns apressados, né, do nosso campo, inclusive, diziam que o fascismo tinha sido derrotado, a extrema-direita havia sido derrotada, a extrema-direita está pulsando e pulsando forte. Chico, por favor, depois, Normando. Bom, tem uma canção linda chamada Sebastião, do Milton Nascimento. Uma situação hoje de saúde muito difícil, e o Gilberto Gil. E lá pelas tantas eles falam uma praça do Rio enchendo de horror quem passa. Lembra da chacina de Vigário Geral, né? Isso se repete, e é algo que contrasta com a ideia de cidade maravilhosa, com coisas bonitas que a cidade tem, apesar de tudo. Hoje, ali na Rua do Riachuelo, eu estava tomando café numa padaria e tinha duas moças, pelo sotaque eram do Nordeste. Eu falei, não, aqui está tudo bem, o Rio está lindo e gostoso, hoje eu vou não sei aonde e tal. Não, aquilo aconteceu longe daqui, não está a cidade conflagrada. Então, a ideia que se passa é que a cidade está em guerra, todo mundo, e bloqueio, e barricadas e tal. Não é a derradeira estação, fogueira desvairada. Não. Tem uma cidade pulsante, criativa, rica. Agora, a nossa política de segurança é, de fato, muito precária e tem décadas de declínio. Quando governos esses governos todos anteriores aqui do Rio de Janeiro
inclusive do Sérgio Cabral, eram governos com práticas de direita. Não existia ainda o fenômeno bolsonarista, embora o Bolsonaro já existisse, eu fui eleito com ele vereador, ambos jovenzinhos, e ele já era defensor da ditadura, da tortura. No impeachment da Dilma, no golpe parlamentar que derrubou a presidente Dilma, na Câmara, depois foi para o Senado, ele falou, na hora do seu voto pelo impeachment, que estava fazendo aquele voto em homenagem a brilhante lustre, o terror de Dilma Rousseff. Eu me arrependo, com outros colegas, faço uma autocrítica. A gente tinha que ter interrompido a sessão. Por mais que ela fosse presidida por Eduardo Cunha, a gente não podia permitir aquele louvor, aquela apologia da tortura, da serviço e do terrorismo de Estado. Então, tudo isso é um caldo de cultura, junto com essa ideologia do pânico, né? E que levou a essa situação. O Cláudio Castro, dizem com esse negócio dele ter ganho seguidores nas redes, que hoje são balizadoras da sua popularidade, ele voltou a se animar, a disputar o Senado, mas é um governo muito mal avaliado, porque governo não é só a polícia, né? Governo é educação, governo é cultura, governo é saúde, governo é infraestrutura e tal. Ele que tem escândalos graves de corrupção, pelos quais tem que responder, o CEPERJ é um deles. Ele que botou muito dinheiro da privatização da SEDAI para eleger vereadores e prefeitos na última eleição municipal. Ele que se elegeu sem ser vice do Witzel no primeiro turno contra o candidato do nosso campo, que era, à época, o Marcelo Freixo. Ele agora não pode mais se reeleger, mas está precisando de um mandato público, inclusive, que é uma barreira de contenção de investigações, né? Vide a PEC da impunidade, que há um mês atrás eles tentaram aprovar. Essa mesma turma que defende a política do extermínio. Então, eu acho que o quadro é de disputa, é de luta. Nós temos argumentos muito fortes. Nós temos que combater a gangsterização da política. Nós temos que combater os grupos armados, seja do tráfico, seja da milícia. Isso é algo irrenunciável, né? Nós temos que repelir essa história de que direitos humanos é defesa de bandidos. Isso é uma concepção torta e torpe de direitos humanos. Enfim, tem muita batalha para travar e nós temos que estar dispostos a fazê-lo. Normando? Me permita, Marcos, só uma coisa. Eu fiquei sentido ontem com algo que não tem a ver diretamente com a chacina lá do Alemão e da Penha. Ontem, uma jovem de 28 anos, chamada Bárbara Borges, morreu, jovem, bonita, cheia de vida, tinha publicado lá no seu Instagram um texto muito lindo sobre a empatia, sobre a aproximação com o outro. A sua vida se perdeu por uma suposta bala perdida ali na Avenida Brasil. Isso é uma tragédia. E isso mostra que essas operações não resolvem absolutamente nada. Muito bem. Minha homenagem a ela, Bárbara Borges. Que Deus a acolha. Nesse finalzinho, eu queria fazer só um registro. Mencionamos o texto do Luiz Eduardo Soares, e ele, logo no início do texto, ele faz uma menção histórica e cultural que é interessante, que é um clássico do jazz, Strange Fruit, foi gravado pela Billie Holiday, pela grande lutadora Nina Simone, e é uma letra que surgiu enquanto poema denunciando o linchamento de negros pelos supremacistas americanos, né, pela política de ódio dos supremacistas, que é muito semelhante em tudo à política de ódio do governo do Estado e do bolsonarismo. E essa política de ódio não tem como vingar, e é por isso que eles vão para a violência. O fascismo e essa política não vinga onde tem debate, onde tem um mínimo de racionalidade, porque não tem argumentos, porque não tem fundamento. Chico, eu te agradeço de coração, porque eu entrei nesse programa muito pesado e quando o Marco fez a menção à nossa audiência bolsonarista, me vieram à cabeça muitas violências verbais. Mas a gente combate isso, da mesma forma que a gente não combate o crime do jeito que está sendo feito,
A gente combate isso com diálogo, com argumento e com a alma de educador. Vocês dois são educadores de vida toda e eu agradeço pela aula de hoje. Aí termino mandando um abraço para nossa amiga e divulgadora Silvia Ortiz, que foi mencionada aí nas respostas. Bom, não percam amanhã um exemplo de como campos que parecem não dialogar podem dialogar e podem se encontrar. No programa de amanhã, que vai continuar discutindo às 15 horas a chacina do dia 28 e tudo que está no seu entorno, eu e Normando receberemos Camila Moradia, fundadora do coletivo Mulheres em Ação no Alemão, e Danilo Quintino, que é esse oficial do Exército, mestrando em Direitos Humanos da UFPE, numa tentativa que vai ser profícua, né, de diálogo entre quem vive, né, em loco, né, esse conjunto de violências, que são as violências impostas pela polícia, mas também pelo tráfico, com alguém que foi formado para ter a mentalidade de combate, extermínio do inimigo interno, mas fugiu dessa formação. Chico, muitíssimo obrigado mais uma vez. Normando, um grande abraço, boa noite de sábado para a nossa audiência, para quem está no nosso campo político e também para os bolsonaristas que nos acompanharam até o presente momento. Um grande abraço a todos e não percam amanhã, divulguem amanhã às 15 horas ao vivo, mais uma vez, o Trilhas da Democracia. Um grande abraço. Um abraço.